Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nessa igreja. Obrigado, Deus, por todas as suas maravilhas. Obrigado, Jesus, porque há muitos anos atrás a cruz marcou um novo caminho. O Senhor mudou a história, e por causa disso nós estamos aqui. Bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Nós não estávamos lá com o Senhor na cruz, mas nós estamos hoje aqui celebrando o seu nome. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa noite não seja mais uma noite comum, mas que seja um dia de transformação, de salvação. Nós já declaramos, Senhor, salvação aqui nesse lugar. Nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus. Essa será uma noite que vai marcar o nosso coração para um tempo novo do Senhor. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e diga: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem está comigo, diga amém. Irmão, eu quero pregar. Eu preciso de pelo menos aqui 50 pessoas apaixonadas por Jesus comigo. Vamos lá, meu irmão. Jesus está vivo. Ele está vivo. O nosso Deus não está pregado numa cruz. Ele não foi feito de barro ou de pedra. Ele é o Rei dos Reis. E a nossa alegria é dizer que nós não somos uma religião. Nós somos um lugar onde Jesus se manifesta. Amém? Então toca o nome de alguém, seja um profeta de Deus. Fala para a pessoa assim: essa noite é para você, irmão. Depois do culto, paga minha pizza. Aleluia. Hoje eu quero terminar falando. Nós vamos terminar uma série de mensagens que eu comecei no domingo passado, chamada Keep Walking. Continue caminhando. Será que você pode dizer isso? Continue caminhando. Keep walking. Continue caminhando. Então abra comigo a palavra de Deus. Nós vamos ler Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos ler junto, amém? Há uma graça de Deus nesse lugar, nessa igreja. Tem alguém feliz aqui comigo? Bom, nós sonhamos tanto com esse dia. Nós profetizamos, nós oramos, nós declaramos as maravilhas do Senhor. Hoje eu tenho certeza que, por mais que pareça um dia comum na sua agenda, não é, irmão. Nunca é só mais um culto. Lucas capítulo 22. Se você já achou, vamos ler. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia entregar Jesus. A proposta muito o alegrou e eles prometeram dinheiro. Ele consentiu, ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. E digam ao dono da casa: mestre. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles mostrará uma ampla sala no andar de cima, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns aos outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus.
Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Dessa forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, que é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como determinado, mas ai daquele que o trair. Senhor, nós amamos a Tua palavra e cremos, ó Pai, que ela é lâmpada para os nossos pés. Então que ela cumpra o propósito dessa noite, em nome de Jesus, amém. Alguém diga amém? Eu acabei de ler um monte de versículo para o seu ano. Talvez você não leu nem 5 versículos esse ano ainda. Eu estou aqui para te ajudar a ler a Bíblia, meu irmão. Mas essa série de mensagens que nós estamos pregando aqui na igreja, Keep Walking, tem mexido muito com o meu coração. Quem tem sido abençoado por essa série, diga amém. Eu quero desafiar você a voltar aos cultos passados e assistir quarta-feira, domingo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, porque a história é muito parecida com a primeira passagem que nós começamos essa mensagem. A história começou falando sobre Jesus entrando em Jerusalém em um jumentinho. E ali é muito interessante, porque nós vemos um Deus que preparou todas as coisas, que já sabia de tudo. Irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o dono do tempo. Ele é aquele que nos formou. A Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Alguém diga comigo: Ele é o alfa e o ômega. Ele é o alfa e o ômega. Diga bem forte: Ele é o alfa e o ômega. E agora nessa passagem a gente vê Jesus, depois que Ele entra em Jerusalém, que Ele é recebido com pessoas cantando Hosana, Ele começa uma trajetória. E é muito interessante, porque antes dele morrer, Ele vai parar aqui nessa passagem, que é a famosa ceia, a última ceia. E quando a gente lê essa passagem, a gente vê Jesus sempre um passo à frente. E antes dele fazer a ceia, Ele chama os discípulos. Ele fala para os discípulos assim: vai para uma cidade, encontre um cara lá, você vai ver, ele vai estar levando um pote de água, segue ele, entra na casa que ele vai entrar, fala com o dono da casa, vai no andar de cima, porque vai estar uma casa cheia de um quarto com mobílias e tudo mais, e lá nós vamos fazer a ceia. Jesus, Ele, antes de acontecer, Ele já dá a direção para a caminhada dos discípulos. E a primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida essa noite é que você precisa entender algo no Senhor. Toda caminhada, diga comigo, toda caminhada é precedida de uma revelação. Eu não sei como você tem caminhado a sua vida, mas eu decidi caminhar por revelação. Eu decidi caminhar em cima de uma palavra de Deus sobre a minha vida. Então, por mais que a gente precisa caminhar, andar sobre a terra, caminhar na nossa vida, ter uma jornada, não existe melhor maneira do que caminhar sobre uma revelação. Posso profetizar sobre a sua vida? Levante sua mão, quero profetizar sobre você. Eu declaro profeticamente sobre o seu espírito. Portas que você vai entrar, negócios que você vai fazer, relacionamento que você vai construir, todos eles serão debaixo de uma revelação do céu sobre a sua vida. Você foi chamado para ser um profeta de Deus, e profeta não anda segundo o conselho dos homens. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos encarnecedores, mas caminha e medita na lei de dia e de noite, e é guiado pelo Espírito. Eu declaro sobre você, meu irmão, é um tempo de andar por revelação, não é tempo de andar em preocupação, não é tempo de caminhar pelo medo, não é tempo de caminhar pelo seu achismo, não é tempo de caminhar pela sua ciência, pela sua sabedoria. Deus está movendo os céus em um tempo profético, para levantar uma igreja que caminha debaixo de uma revelação de Deus. Nós não damos nenhum passo a menos que o céu nos dê uma imagem. Nós caminhamos porque o céu já nos deu uma visão. Essa noite foi gerada há uma semana atrás. Deus me disse em visão, seria uma noite de salvação. E olha você aqui com a sua casa servindo ao Senhor, olha você aqui sendo abençoado ao Senhor, porque existe uma igreja. Onde está essa igreja? Que caminha por revelação. Aleluia. Prometo que eu vou me acalmar mais um pouco. E essa história é muito legal, porque Jesus ele dá, são vários elementos nessa história. Jesus dá uma instrução, Ele dá uma direção. E a primeira direção que eu me enxergo aqui é Jesus falando para os discípulos: olha, vai na casa e acha um lugar alto. É o que eles chamam de cenáculo.
Era um andar de cima, preparado, só os ricos tinham esse lugar. E é nesse lugar, diga comigo, um lugar alto. Mais forte, irmão, diga um lugar alto. Que acontece a maior ceia da história. Sabe por quê? Porque Deus me fala que as maiores revelações da sua vida não estarão na superfície. As maiores revelações da sua vida, as maiores experiências com Deus, você vai encontrar quando você estiver no lugar alto. Apóstolo, como que eu faço para entrar no lugar alto? A oração te conecta com o trono de Deus. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você adora, automaticamente você está sendo elevado do céu para a terra. Automaticamente você está sendo elevado da terra para o céu. Automaticamente o seu espírito está se conectando com Deus. Automaticamente, olha para mim que eu vou dizer algo poderoso para você, meu irmão. Pode inventar o maior foguete, pode ir 50 astronautas, pode ter a melhor nave, nenhuma nave leva até o trono de Deus, mas a sua oração te leva ao trono de Deus. A sua oração tira você de uma superfície, de algo natural, e leva você para um nível espiritual. Por isso aqueles profetas do Senhor, aqueles que caminham na verdade do Senhor, são pessoas que descobriram isso, que a melhor revelação não está na superfície, mas está nos lugares altos. Levante sua mão e diga: eu estarei em um lugar alto. Mais uma vez, diga: eu estarei em um lugar alto. Irmão, se você quer viver o que você nunca viveu, faça aquilo que você nunca fez. Se você quiser ter experiências com o Senhor sobrenaturais, caminhe em um lugar alto. Sabe, uma vez eu recebi uma unção de águia, e uma das coisas que veio sobre a minha vida foi uma habilidade para enxergar como uma águia enxerga. E você sabe disso, a águia ela tem vários atributos, e um deles é que ela tem filtro solar no olho, ela consegue olhar o sol. Outra coisa que ela tem capacidade, a águia ela consegue voar por cima de tempestades. Nosso problema é que a gente está tão na superfície, nosso problema é que a gente está tão preso às notícias desse mundo, à nossa rotina mundana, que a gente esquece que o nosso Deus não está com um trono na terra, Deus tem um trono no céu. Essa noite eu profetizo sobre você, revelações do Senhor sobre a sua vida, em um lugar alto, em nome de Jesus. É no lugar alto que vai nascer a melhor ideia para a sua empresa. É no lugar alto que vai nascer o melhor sonho da sua história. É no lugar alto que você vai receber a voz de Deus. É no lugar alto que vai ter uma mesa preparada para você com Jesus, que você vai ouvir os princípios do Senhor, que você vai conhecer a graça do Senhor. Quem está comigo nessa igreja em nome de Jesus para dizer amém nesse lugar? Aleluia. Outra coisa muito elementar dessa história é o pão. Tinha uma mesa preparada e tinha um pão nessa mesa, que nós comemos aqui hoje de uma maneira muito diferente. Nunca mais nós vamos comer pão sem ser desse jeito. Eu só quero um hambúrguer toda ceia agora. Por nós, então toda vez que nós estamos na mesa e tem um pão na mesa, fala sobre um propósito, fala sobre um relacionamento. Irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Olha bem que eu vou te falar, meu irmão. Quanto mais longe da igreja, mais longe do seu propósito. Quanto mais longe da igreja você caminhar, mais longe do seu propósito você vai estar. Apóstolo, mas quer dizer então que eu tenho que morar na igreja? Não, irmão, você não tem que morar na igreja, mas você tem que descobrir que a sua vida precisa ser vivida em um propósito que vem de Deus para você. Nós somos uma igreja, eu acho que essa igreja está aqui hoje comigo, amém ou não? Que caminha em propósitos, quer você seja rico, quer você não seja tão rico, quer você seja uma pessoa de influência, quer você seja um funcionário, quer você seja um empresário, não importa qual seja o caminho que você vai trilhar, desde que você seja um médico, ou você seja um advogado, ou você seja um jornalista, não importa qual é o monte da sociedade que você vai ocupar, não esqueça que o seu propósito nasce em Deus, não na terra. O seu propósito está em Deus, então quanto mais com o corpo você estiver, mais perto do corpo de Cristo, não tem como você amar Jesus e não amar o corpo de Cristo. Então você precisa entender que a mesa é um lugar onde o pão é compartilhado. A mesa é um lugar onde o pão é liberado. E sabe, irmão, você sabe que pão fala sobre comunhão, mas também fala sobre sustento. Fica alguns dias sem vir na igreja, você vai perceber que você vai esfriar. Você vai perceber que você vai desanimar, porque está faltando alimento para o seu espírito. Então você precisa entender isso, que no Senhor nós temos uma mesa, e essa mesa tem um pão, e esse pão é relacionamento, esse pão é sustento. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Mas também fala sobre um vinho.
Essa mesa fala sobre o vinho, e esse vinho simboliza o sangue de Jesus. Ele fala: esse é o meu sangue que é entregue por vós. É o sangue que é o DNA de Jesus em nós, é o selo de Jesus. Eu amei essa dança de hoje. Irmão, que dia poderoso, irmão. Eu chorei desde o começo até agora, estou chorando. A Malu entrando com o bebezinho ao reborn. Já me dá desespero. Que Deus me ajude, Senhor. Aleluia. Mas que dança incrível. Sabe por que eu choro, irmão? Não é porque a dança é bonita. É bonita. Mas uma dança bonita não me emociona. Posso te falar de verdade. Não é isso que eu choro. Não choro por causa disso. Eu choro porque é uma dança de verdade. Eu tenho orado por essas pessoas que dançaram aqui, por essas meninas, e eu sei que nenhuma delas é perfeita, mas eu sei que a vida dela está na cruz, que tem o sangue de Jesus que está passando sobre ela todos os dias, e mesmo com dificuldades, elas não deixam de adorar o Senhor, porque elas entenderam que tem um vinho que nos cobre de todo o pecado. Quem está comigo nessa igreja em nome de Jesus? Irmão, presta atenção que eu vou dizer para você. O vinho simboliza um novo tempo do Senhor na sua vida. O vinho é sinal de uma nova vida. O vinho é sinal de coisas novas. Então não tem como você viver o vinho novo do Senhor ainda agarrado com os velhos pensamentos, com as coisas velhas, em nome de Jesus, irmão. Não se pode colocar vinho novo em um odre velho. Tem muita gente que foge dessa mesa com Jesus porque sabe que vai ter que abandonar muita coisa. Seja um profeta de Deus, toca o nome de uma pessoa do seu lado e diga: você sabe muito bem quem você tem que bloquear no seu WhatsApp. Então não faz cara de desentendido. É uma nova vida, irmão. Quem está comigo, diga amém. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Porque a Bíblia nos ensina que o vinho, que é o sangue de Jesus, ele abre um novo caminho para nós. Ele proporciona para nós uma nova estação. Ele proporciona para você uma nova alegria. O vinho representa isso. Então toda vez que a gente vem para a ceia, toda vez que a gente celebra, a gente toma o vinho, a gente amassa o copinho, porque a gente sabe que essa ceia foi muito maravilhosa, mas eu estou preocupado já com a próxima, eu já quero mais do Senhor. Porque eu sei que na próxima, talvez a família não veio hoje, mas na próxima virá. Talvez na próxima nessa você não está tão feliz porque está passando alguma dificuldade, mas na próxima você vai estar igualzinho a tia Elô aqui, contando um testemunho de vida, de uma nova história, de um recomeço no Senhor, de alguém que passou a vida inteira longe do Senhor, mas por causa do Evangelho de Cristo foi capaz de recomeçar no Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, a Bíblia diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por quê? Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Levante sua mão, eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus um mês de abril de novidades celestiais sobre a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus um mês de grandes novidades do Senhor, boas novas chegando na sua vida. Se tem alguém aqui que recebe essa palavra, reaja ao que o Espírito está dizendo em nome de Jesus. Apóstolo, que bênção, apóstolo. Quer dizer então que o Evangelho de Jesus é só isso? Não, irmão. A gente também tem que aprender a lidar com coisas que acontecem na mesa com Cristo. Por exemplo, Jesus não tirou o momento que Ele foi traído da palavra. Mesa também é um lugar da gente lidar com as traições. Mesa também é um lugar para a gente lidar com os riscos de nos relacionarmos quando nós estamos em uma mesa. Mas agora, escuta o que eu vou dizer para você. Nem toda traição é para o seu mal, irmão. Nem toda pessoa sem noção vem. Tem várias aí, amém? Vem para o seu mal. Muitas pessoas que você não queria que tivessem entrado na sua vida, Deus vai permitir entrar para impulsionar você para o seu propósito. Então fica tranquilo, porque Deus sabe o que faz. Aprenda a confiar no Senhor. Eu fiz uma oração um dia, eu falei: Senhor, não me conecte com ninguém que não seja do meu propósito. E sabe o que aconteceu? Não foram só pessoas boas que chegaram perto de mim, foram pessoas ruins também, pessoas interesseiras, pessoas que quiseram sentar comigo numa mesa só porque eu sou rico e bonito. Olha aí, irmão, que coisa é essa? Fala pro seu irmão assim: só porque você é rico e bonito, irmão, você tem tanto seguidor no Instagram. Só que eu vou dizer uma coisa para você: escolha bem as mesas que você senta. Porque Jesus, tem hora que Ele senta em mesa para falar com os discípulos, mas tem hora também que Ele derruba mesas.
Então aprenda a não sentar em mesas que Jesus derrubaria, e aprenda a sentar em mesas que Jesus sentaria. Está comigo? Diga amém. E aí vem a parte que eu gosto de chamar a borda recheada da pizza, que é a melhor parte, o caldo do pudim. Aleluia. Porque, vamos ler de novo Lucas capítulo 22, a instrução que Jesus faz. No versículo 10, Jesus fala uma coisa que eu falei: Senhor, o que é isso? Ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa que ele entrar. Do mesmo jeito que Jesus disse para os discípulos: olha, você vai encontrar um jumentinho amarrado que nunca foi usado. Agora ele usa outra palavra: vocês vão encontrar um homem com um pote de água. Por que isso está na Bíblia? Sabe, de verdade, isso é uma revelação do Senhor. Quem quer saber, diga amém. Não, vou falar só pelo menos 100 pessoas falaram: quero, em nome de Jesus, apóstolo. Vai, faz greve. Então vou falar, tá bom, vou falar. Isso aqui vai mudar a sua vida hoje, irmão. Quem está preparado, diga amém. Jesus manda eles encontrarem um cara com um pote de água. Por quê? Sabe, e aí Deus começou a falar comigo algo poderoso. Deus falou assim: filho, manda um recado para a Igreja Vitória nesse culto de Páscoa e diga para eles que eu já preparei tudo. Vou dizer mais uma vez: Deus mandou dizer para alguém aqui dessa igreja hoje, alguém que veio com fome e sede de Jesus, que Ele já preparou tudo. Só para você entender, não era comum um homem naquela época levar um pote de água. Era uma função, uma das funções das mulheres, pela cultura de Israel. Tanto que se você pegar a história da mulher samaritana, você vai perceber que ela está indo no poço pegar água. Mas agora, Deus está mudando, fazendo um sinal diferente. Ele está mudando a história. Ele está mudando os discípulos a olhar para algo diferenciado. Era Páscoa, estava lotado de pessoas em Jerusalém. Precisava de um sinal em meio a uma multidão. Então Jesus fala para eles: vocês vão encontrar um cara levando um pote de água, siga ele. E aí, olha que interessante, porque João capítulo 13, abre comigo João capítulo 13, versículo 3 e 4, fala de algo que aconteceu também nessa mesa, que Jesus fez com os discípulos. A Bíblia diz: Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou numa toalha em volta da cintura. Versículo 5, se prepare porque Deus vai falar com você. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Posso o que você está querendo dizer? A mesma mesa que Jesus partiu o pão foi a mesa que ele também lavou os pés dos discípulos com uma água. O cara levando um pote significava que Deus já estava preparando tudo aquilo que ele ia fazer com os discípulos. O cara levando um pote de água sinalizava que Deus já estava preparando tudo o que ele precisava para fazer uma obra na vida dos discípulos. E olha para mim, por que você está preocupado? Deus já preparou tudo o que ele precisa, tudo o que você precisa para fazer uma obra na sua vida. Deus já tem tudo preparado para você caminhar confiando no Senhor. Deus já preparou. Ele é Deus Emanuel, o Deus fiel. Ele já preparou. Por que você está com medo de ser mãe? Por que você está com medo de ser empresário? Por que você está com medo de ser pai? Por que você está com medo de ser um pastor? Por que você está com medo, irmão? Deus já preparou para você tudo o que você precisa. Aleluia! Aleluia! Levanta sua mão e diga assim: Deus já preparou tudo o que eu preciso para caminhar. Deus nunca vai chamar os seus filhos para um lugar onde a graça dele não os sustente. Deus não ia mandar o Eberson sair de onde ele estava para abrir uma igreja, para ir para esse lugar aqui, pelos pensamentos do Eberson, porque eu não me achava capaz para nada. Mas Deus já tinha preparado pessoas apaixonadas por Jesus, para a gente lançar a sede sobre essa cidade e dizer que Jesus não é uma religião, que Jesus é um relacionamento, que Ele é real,
Ele não é uma prece que você faz, um ritual religioso. Ele é uma voz que te guia em um mundo caído. Ele é uma presença que transforma a sua vida, que quebra as correntes do seu coração. Ele é capaz, ele não é um conto, ele não é um personagem a ser estudado. Ele é uma pessoa a qual nós nos apaixonamos dia após dia. E ele já preparou. E não tenha medo, irmão, em nome de Jesus. Eu vim aqui para falar para pelo menos 10 pessoas. Esse ano, Deus manda dizer para você: dê passos de fé, porque Deus já preparou tudo o que você precisa antes de você chegar na mesa. Vamos lá, alguém comigo nessa igreja? Antes de você chegar na mesa, já estava preparado. Aleluia! Aleluia! João capítulo 14, versículo 2 fala o seguinte: que Jesus ia para o céu para a gente não se preocupar. João 14, 2: não se preocupe, não se turbe o seu coração. Na casa do meu pai tem muitos lugares. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar para vocês. Irmão, você vai conhecer um Deus que prepara tudo, irmão. Salmos 23, capítulo 5 diz que em meio a uma batalha, em meio aos meus inimigos, Ele prepara uma mesa. Está difícil a situação? Está sendo perseguido, os gigantes estão se levantando. Não é para fugir da batalha, é para descansar na mesa que Deus preparou para você. É para lembrar que se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. É para lembrar que no seu braço você não consegue. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no braço forte do Senhor. Irmão, de verdade, irmão, depois que Deus colocou na minha vida o Johnny e a Ila, eu fiquei a pessoa mais folgada que existe. Qualquer lugar que eu vou, que vai ter uma mesa, eu tenho certeza que eles já vão pensar em colocar uma água, um café. Como é bom ser cuidado por pessoas que são tão falhas. Imagina o seu pai, irmão. O prazer da minha esposa é acordar e preparar para os filhos um alimento. O prazer da minha esposa, e o meu também, às vezes não sempre, mas às vezes sim, dar banho nas crianças. E quando termina o banho, eles não estão preocupados se o boleto do uniforme está pago. Eles só sabem que já tem uma roupa preparada para eles, um uniforme para eles caminharem. Quando eles terminam de comer, eles estão preocupados como que eles vão para a escola. Existe alguém que está levando eles em segurança, com amor, para a sala de aula, entrega a eles, dando um beijo na testa, dizendo: seja uma bênção. E ainda assim ajudar. Ore por eles. Ele é uma bênção, amém? Eles não estão preocupados. A preocupação deles é com quem eu vou brincar, com quem que eu vou me divertir, com quem que eu vou, qual desenho que eu vou fazer. Só que a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo de que Deus é o nosso Pai, que manda a gente parar de se preocupar com as coisas dessa vida e olhar para as aves do céu que não semeiam nem colhem, mas Deus os alimenta todos os dias. Para a gente olhar para os lírios dos vales e lembrar que nem Salomão, com toda a sua moda Fashion Week, se vestia como eles. Deus manda dizer para alguém aqui: por que você está preparado? Se Deus mandou você caminhar, continua caminhando, porque Deus já preparou tudo. Se é o ano do seu casamento, não se preocupa, todas as coisas vão dar certo. Se é uma gestação que você vai ter agora, não se preocupa, não vai faltar nada para você, porque Deus já preparou. Não tenha medo, porque se Deus te dá uma palavra, só continua caminhando, irmão. Continua caminhando, porque eu li na Bíblia, em 1 Coríntios versículo 2: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e jamais entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhe para mim, coisas que a sua vida, que na sua geração ninguém viveu, coisas que na sua família ninguém alcançou, Deus está liberando sobre a sua vida para você lembrar: Deus já preparou tudo. Os discípulos estão na mesa, e sabe o que é o mais interessante? Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele vai lavar o de Pedro, e Pedro fala assim: não lava o meu pé, Jesus.
Jesus olha para ele e fala para ele assim: olha, Pedro, você não vai entender agora, mas um dia você vai entender. Aí Pedro fala assim: então me dá um banho logo, Jesus. E aí eu falei: Senhor, por que os pés? Por que Jesus se preocupou com os pés? Então o Espírito Santo veio com uma voz essa tarde sobre o meu coração e me lembrou de algo. Ele disse: filho, qual é o nome da mensagem que eu disse para você pregar na igreja? Eu falei: Senhor, continue caminhando. Então Deus me disse: então por isso que são as águas, para limpar os pés cansados, para fortalecer a caminhada, para vocês não pararem no meio do caminho. Quem está orando para a família não para de orar. Quem está jejuando por algo não para de jejuar. Quem está servindo ao Senhor não para de servir. Quem está ministrando no altar não para de ministrar. Quem está pregando não para de pregar. Ninguém para, porque existe alguém que já preparou tudo para nós. Que enquanto nós caminhamos na terra, machucamos nossos pés, Ele é o próprio Deus que se agacha para o homem, lava os pés do homem para dizer: eu desci na terra, eu morri na cruz para pagar o preço que vocês não conseguiriam pagar, para demonstrar o meu amor. Eu entreguei a minha vida porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o tempo de caminhar mais longe, é o tempo de subir degraus, é o tempo de subir o nível, e a unção que vai te levar são as águas purificadoras que correm do trono de Deus, que Deus já preparou. Pelo amor de Deus, alguém pelo menos pentecostal nessa igreja para celebrar o Senhor nesse lugar. Olha para o seu irmão e fala assim: não tenha medo, irmão. Deus já preparou tudo. Deus já preparou tudo. O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Deus, então? Continua caminhando. Keep walking. Continua caminhando, irmão. Mesmo se você for como aquele jumentinho preso, que até aquele dia não servia para nada, não sabia por que estava preso. Um dia preso, no outro dia carregando Jesus. Ou como aquele menino Mefibosete, que teve os seus pés quebrados por causa de um acidente que ele não teve culpa, mas por causa de um chamado de um rei, ele sentou na mesa. Ou por ser um discípulo de Jesus, por servir ao Senhor, sentar na mesa e ouvir a voz dele te chamando, para não parar no meio do caminho. Para não parar no meio do caminho. Está comigo? Diga amém. Levante sua mão e diga assim: em nome de Jesus. Ore com toda a fé no seu coração, irmão. Diga assim: em nome de Jesus. Haja o que houver, eu não vou desanimar. Haja o que houver, eu confio em um Deus de promessas, em um Deus de alianças, que não mente, que não muda, em um Deus de milagres. Se o mar estiver na minha frente, Ele abre o mar. Um Deus de milagres, que me faz caminhar em águas tranquilas. Em águas tranquilas. Está comigo? Diga amém. Keep walking. Keep walking. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você nessas três séries de palavra. Hoje nós celebramos um chamado do Senhor, porque depois que Jesus morre na cruz, Ele faz a ceia com os discípulos. Depois que tudo é consumado, Ele dá uma mensagem para os discípulos, uma mensagem para a igreja. E a mensagem é: fique e fazer discípulos. É isso? Não é isso. É ide. Em outras palavras, caminhe. Caminhe, faça discípulos, leve o evangelho por todas as nações. Deus não te chamou para ficar parado e estagnado, irmão. Deus te chamou para caminhar. Por isso, como profeta de Deus, eu declaro sobre a sua vida: tudo aquilo que era amarração do inferno, tudo aquilo que era uma corrente sobre a sua casa, sobre os seus sentimentos, sobre os seus negócios,
toda porta que não abria, todo negócio que não dava certo, toda palavra que parece que não quer se cumprir, eu declaro em nome de Jesus, essa é uma noite profética, e eu declaro sobre você, Deus está abrindo um caminho sobre a sua vida, para você viver promessas. Deus está abrindo um caminho sobre a sua vida, para você viver milagres. Deus está abrindo um caminho sobre a sua vida, para você testemunhar e caminhar nessa geração, levantando uma bandeira de que só o Senhor é Deus. Porque quando foram buscar no túmulo, achar que Jesus estava lá, Ele não estava mais lá, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, Não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. vai lá e avisa os seus irmãos para eles começarem. Maria, Se eu fosse você, eu ficava em pé para celebrar o que Senhor. ainda não acabou, diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, fica pra sempre, vamos! a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o Seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Levante suas mãos aos céus e diga pra sempre, vamos! pra sempre. A pergunta que o seu inimigo vai fazer é: até quando você vai caminhar? A pergunta do diabo é para você: até quando você vai orar? Até quando você vai jejuar?
Até quando você vai para a igreja? Até quando? Porque o diabo quer paralisar você. Mas essa noite nós temos uma resposta. Deus fortalece nossos pés. Nós vamos declarar: até que Ele venha. Até que Ele venha. Continuaremos caminhando. Continuaremos caminhando para sempre, de geração em geração. O começou na vida do meu pai em Anastácio, continua na minha vida e vai continuar nos nossos filhos, nos filhos dos seus filhos, na sua geração, porque esse é o nosso Deus, de geração em geração, de glória em glória, de vitória em vitória, de vitória. Alguém aqui para levantar as duas mãos para o céu e liberar um grito ao Senhor. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Onde está o Rei? Ele venceu. Levanta sua mão bem alta, eu declaro sobre a sua vida uma semana de milagres, um ano de Deus sobre você, o melhor ano da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus: você que entrou por essas portas triste, saia feliz. Você que entrou por essas portas com medo, saia com coragem. Você que entrou por essas portas perdido, saia encontrado. Em nome de Jesus, ore bem alto comigo, diga assim: Senhor Jesus. Mais alto, igreja, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, que morreu na cruz, mas ressuscitou. E eu declaro que a minha vida está em tuas mãos. Levanta sua mão com fé e diga assim: escreve meu nome no livro da vida, porque eu decido caminhar com o Senhor. Eu decido caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar o Senhor essa noite?
você puder, pega na mão de quem está do seu lado. Vamos cantar isso junto ao Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorar. Meu Senhor, meu Senhor, Eu só quero adorar. você é tudo, você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Não recebi, Jesus, recebi, recebi. Antes de você ir embora, eu quero te dar 3 avisos. O primeiro é que no dia 19 de abril a gente vai ter uma festa incrível nessa igreja, que é a noite de batismo. Então você que estava pensando se você poderia começar uma nova vida no Senhor, você não vai embora sem passar no nosso check-in lá na frente com o nosso pessoal do Welcome, dar o seu nome e tomar essa decisão que vai mudar a sua história. O segundo aviso é que nós temos um desafio. Surgiu uma oportunidade da gente comprar um playground para nossas crianças, e a gente está muito empolgado com isso, porque nós estamos agora, eles estão lá em cima sendo cuidados pelos professores, e o nosso desejo é que eles, antes de acabar as aulas, eles possam descer para aquela parte coberta e ter um playground para eles brincarem ali e celebrarem o Senhor dentro da igreja. Custa uma grana para a gente fazer, nós estamos fazendo um projeto já, mas eu já me disse através da profeta Raíssa que uma pessoa desse lugar aqui ia ofertar. Então, se você é essa pessoa, chama a gente no final para a gente falar sobre isso, para ter esse testemunho da glória do Senhor. Nós veremos grandes coisas do Senhor nessa igreja. E o terceiro aviso é porque essa semana, não esqueça de anotar, porque Deus já liberou um milagre sobre a sua vida. Anote para testemunhar. Deus vai fazer algo novo nessa semana sobre a sua casa. Quem crê, diga amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, eu te abençoo. Uma semana de vitória, uma semana de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.